mas somente mudar sem se achegar a Jesus Cristo não é uma mudança completa. Olá, meu nome é Anderson Frides e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mórmon em 5 minutos. Hoje vamos estudar o capítulo 9 e 10 de 1º Nefe. Para contextualizar, dos capítulos 1 a 8 é Nefe falando sobre os feitos do pai dele, Leí, sobre as coisas que estavam acontecendo. E a partir do versículo 10 em diante, ele vai falar sobre os feitos dele, especificamente. Mas no capítulo 9, ele está fazendo meio que uma transição entre os feitos do pai dele e os feitos dele. Ele diz que tudo isso que aconteceu enquanto o pai dele vivia numa tenda. É interessante pensar por que Nefe dava tanta ênfase em falar que tudo isso aconteceu enquanto o pai dele vivia numa tenda. Talvez seja porque enquanto ele estava em casa, no conforto do lar, lá em Jerusalém, com seu ouro, com sua prata, eles talvez não tivessem tido muitas revelações, ele talvez não estaria tão próximo de Deus, não teria passado por dificuldades, não teria crescido. Talvez Nefe, vendo tudo isso que está acontecendo, o progresso que ele está tendo, tanto ele quanto o Sam, a família tendo dificuldades, se aperfeiçoando, talvez seria um milagre para ele. Ele pensando que, mesmo numa tenda, no meio do deserto, algo bom poderia sair. E é assim com a nossa vida. Muitas vezes, durante a nossa vida, nós vamos estar em uma tenda. Talvez literalmente, mas muitas vezes não. Mas nós precisamos tirar proveito dessa situação. No versículo 3 e 4, ele explica um pouco sobre as placas que ele está fazendo. Ele diz sobre estas placas. Quando o Nefe usa estas, ele se refere às placas menores que conhecemos. Mas o que são as placas menores? As placas menores são os livros de 1º Nefe até Homini. E ele continua dizendo, nas outras placas, essas outras placas falam sobre as placas maiores, que é o livro de Leí, que foi perdido, a 116 páginas, e de Mosias até 4º Nefe. Sabemos que as placas menores, ou seja, de 1º Nefe até Omni, não foram resumidas por Mormon, mas ele as encontrou e as inseriu como estavam. E as placas maiores, que esses outros livros, foi um resumo que o Mormon fez. Mas o ponto que precisamos lembrar é que Nefe não sabia o porquê de ele estar fazendo esses resumos, esse registro de sua família. Ele diz que ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Devemos agradecer por Deus ter inspirado Nefe a fazer esses registros, para que nós hoje tivéssemos o livro de Mórmon, livro que testifica de Jesus Cristo, nosso Salvador. E talvez se você se deparou com algum mandamento que talvez não entendia muito bem e se pergunta por que não entendo, por que eu necessito cumprir, lembre-se de Nefe. O Senhor tem um sábio propósito. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele vai nos abençoar. Talvez nós, pessoalmente, não sintamos essas bênçãos, mas nossa família e nossa posteridade com certeza vai sentir. No capítulo 10, Nefe continua falando sobre a continuação da visão de Leí e ele prediz e fala sobre algumas coisas que ele viu nessa visão. Ele viu 4 coisas: que Jesus Cristo viria à Terra, seu batismo por João Batista, sua crucificação e ressurreição e a iminente dispersão e coligação de Israel. E falando da primeira sobre o Messias, ele diz que toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria a não ser que confiasse nesse Redentor. Então, mesmo 600 anos antes de Cristo, eles tinham fé que um Cristo viria. E nós, hoje em dia, 2024 anos depois da vinda de Cristo, temos fé que ele vai voltar. E que a gente possa seguir o conselho que ele deixou lá no versículo 18, que diz: Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. É bom lembrar que se arrepender é mudar nossa atitude, mudar nosso comportamento, se tornar uma nova criatura. Mas somente mudar, sem se chegar a Jesus Cristo, não é uma mudança completa. Por isso que ele fala, caso se arrependam e venham a Ele. Que o nosso arrependimento possa ser mais do que mudança de atitudes, mas que a gente possa receber o perdão de Jesus Cristo e que nós nos tornemos uma nova criatura, ou seja, como Cristo é. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.